Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e quero convidar você que já é terapeuta ou para quem quer ser terapeuta, conhecer uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é Reiki, postura corporal no atendimento. A conexão que a gente tem entre o corpo e a mente é real. Os nossos pensamentos, eles causam impacto sobre o nosso corpo. E tudo o que passa pela nossa mente irá de alguma forma afetar o nosso organismo. Isso demonstra que o corpo tem um efeito poderoso sobre a mente. Estudos mostram que a postura corporal influencia não só a forma como os outros nos veem, mas também como nós vemos. Anteriormente, citei que alguns estudiosos, como Richard Pett, da Universidade de Ohio, Benjamin Wagner, de St. Thomas Aquina College, e Pablo Bignol, da Universidade Autônoma de Madrid. Eles analisaram como as posições do nosso corpo podem influenciar a nossa autoestima. A conclusão foi de que a postura corporal tem um impacto na confiança com que as pessoas mantêm os seus pensamentos. Citei também que a psicóloga social Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, diz que a linguagem corporal é capaz de nos moldar. Ela concluiu que as posições corporais influenciam a nossa forma de pensar e que as posturas expansivas relacionadas com sentimentos de vitória, sucesso e confiança aumentam os níveis de testosterona, hormônio ligado à luta, à dominância, e diminuem o cortisol, hormônio ligado ao estresse e o medo. A psicóloga aconselha a utilização do corpo para aumentar a confiança do pensamento. Sugere também que as pessoas finjam até conseguir. O conselho é simples: a gente tem que se empoderar e fazer o nosso corpo agir de forma confiante. A nossa mente fará o resto. No caso de dor nas costas, é um incômodo que muita gente já sentiu ou sente. Se você já o sentiu, você sabe do que eu estou falando. Embora essa dor é muito difícil de lidar, é possível para qualquer pessoa aliviá-la por meio da aplicação de Reiki. Entenda melhor como você pode utilizar o Reiki para dores nas costas e cuidar desse desconforto de uma forma natural. A utilização do Reiki para dor nas costas cresceu muito ultimamente, graças ao complemento de terapias em pacientes com esse problema. Embora a medicina, como conhecemos, seja comprovadamente eficaz em muitos casos, nós sabemos que ela também pode ter limites. A coluna vertebral de qualquer pessoa precisa de muito cuidado e atenção, embora a gente nem sempre faz adequadamente. Por exemplo, uma pessoa pode ficar com uma postura inadequada no decorrer do dia ou ser afetada pela pressão da sua rotina. À medida que o tempo passa, as dores nas costas aumentam e a qualidade da vida da pessoa diminui. Aplicar Reiki nas costas traz um efeito extremamente benéfico, pois a terapia consegue lidar com o problema de modo sistêmico. O Reiki, ele não só alivia a pressão, mas também ajuda no relaxamento muscular e recuperação física. Assim, com o sistema nervoso em harmonia, você acaba se sentindo mais confortável e livre para viver com saúde e sem dor. Você talvez conheça algo sobre os chakras ou já deve ter ouvido falar deles em algum momento. Os chakras são como centros energéticos espalhados pelo nosso corpo, que ajudam na manutenção das funções vitais. Assim, quando um deles está em desequilíbrio, podemos sentir esse efeito através do mal-estar físico e mental. A aplicação de Reiki sobre os chakras de alguém é feita com o intuito de energizar esses pontos de energia. Essa aplicação faz o chakra voltar a funcionar como deve e, consequentemente, cessar as dores que ele ajuda a provocar. Assim, quando o Reiki for usado para tratar das costas dos pacientes, é preciso saber exatamente qual chakra está desequilibrado.
Quando um terapeuta usa Reiki para dores nas costas, ele precisa saber quais são os elementos que provocam tensão nas costas. Ou seja, ele tem que saber se a dor nas costas vem de questões físicas ou de tensões emocionais na vida do paciente. A partir daí, já é possível para o terapeuta compreender melhor o que provoca a dor nas costas. A terapia vai detectar também onde estão os bloqueios energéticos que impedem a circulação energética nas costas do paciente. Geralmente são os chakras laríngeo e o do cóccix, costumam se desequilibrar com facilidade ao longo da vida do paciente. Além disso, o terapeuta deve prestar atenção ao enraizamento do paciente para permitir que a energia flua adequadamente. Pessoas com hérnias ou com dores nas costas talvez apresentem uma sensibilidade maior durante o tratamento. A dor nas costas tratada com Reiki não deve utilizar toques profundos, pois a pressão do terapeuta pode machucar. Como é uma troca energética, o paciente pode ser tratado com as mãos do terapeuta sem tocá-lo. O terapeuta deve fazer a sessão de tratamento a poucos centímetros do corpo do paciente, com a finalidade de acelerar a regeneração. Assim que a terapia começa, o paciente já consegue sentir um bem-estar recompensador após tanto desconforto com essas dores incômodas. De acordo com especialistas, o estresse possui um papel fundamental para o surgimento das dores nas costas. As pessoas estressadas contraem os músculos da região dorsal, pescoço e ombros sem perceber. Por causa da musculatura contraída, os nervos se comprimem, impedindo que a energia vital da pessoa circule como deveria, onde a pessoa passa a sentir formigamentos que depois evoluem para dores musculares. Porém, o uso do Reiki para dores nas costas é capaz de diminuir o desconforto de um paciente em sessão. A troca da energia atua na inflamação e anestesia naturalmente os pontos de desconforto nas costas de alguém. Logo após, já surge a sensação de prazer, levando o paciente ao relaxamento e consequente bem-estar. Já que os músculos do paciente relaxaram, incluindo os nervos, vasos sanguíneos e circulação, a energia pode recuperar o corpo rapidamente. O terapeuta ele deve fazer uma investigação. Isso ajuda a melhorar os resultados para saber com precisão as causas do problema. Geralmente, as dores nas costas são resultados de má postura, estresse frequente, rotina desgastante e também por falta de cuidados, sedentarismo, levantamento de peso por muito tempo seguido. A aplicação do Reiki muitas vezes é mal interpretada, diferente da real essência. Por isso, reforçamos a você que o Reiki é uma energia limpa e concentrada. Não está relacionada a nenhuma religião. O objetivo do Reiki é propagar o respeito, o amor universal, incondicional a tudo e a todos, sendo que o principal instrumento da transferência de energia é através da imposição das mãos. Originalmente, o mestre Usui apenas usava 5 posições de mãos, essencialmente na cabeça e no pescoço. Os tratamentos começavam por essas 5 posições e depois eram tratadas todas as zonas que estavam em desequilíbrio energético. Como a maior parte das posições se concentrava na cabeça e no pescoço, o tratamento abrange a pituitária, a pineal, a tireoide, as paratireoides, glândulas que são essenciais para o bom funcionamento e crescimento do nosso ser. As posições eram denominadas de Zentobu, Sokutobu, Koutobu, Enzuibu e Tochobu, em contato com a pele ou em contato com o campo energético da pessoa, estando entre 5 a 10 centímetros o toque. Seguindo a tradição japonesa, as pessoas sentavam em seiza, com o cóccix apoiado nos pés. O paciente estaria sentado direito, relaxado e com as mãos em cima das pernas.
Podia ser usado uma pequena almofada ou mesmo um colchão. Já para nós ocidentais, como essa posição é bastante desconfortável, ela foi alterada para sentar-se em uma cadeira ou utilização de uma maca. Cada posição das mãos no tratamento completo tem um significado. A aplicação do Reiki ajuda no equilíbrio da nossa energia vital e alinha os nossos chakras. Como o Reiki é uma energia não polar, nada impede de você usar a mão esquerda ou direita em determinada posição. As roupas, ataduras, gesso, cobertores não são obstáculos para a energia chegar até a pessoa. Inclusive, há pessoas que gostam do contato corporal direto. Agora, se existir feridas expostas, lesões purulentas, furúnculos e outros abscessos, o ideal é não colocar as mãos sobre o corpo. Muito importante falar que não existe distância para a energia do Reiki. As posições das mãos no Reiki atuam sobre os órgãos específicos. Cada uma tem um significado e observam as necessidades da pessoa. Por isso, durante a sessão, o tratamento pode ser mais demorado em determinada parte do corpo. Os benefícios do Reiki são percebidos em todas as áreas da vida, ou seja, espiritual, emocional, psicológica. Por isso, em cada parte do corpo, o Reiki atua com um propósito. A primeira posição, que é a cabeça. A ação do Reiki é sobre os olhos, seios da face frontal, nasal, dentes, glândulas pituitária e pineal, e ele é aplicado no rosto. Esta é a posição básica para doenças crônicas de todos os tipos, e o foco está no sexto chakra, que é o terceiro olho. A segunda posição são as têmporas. Essa posição age sobre os dois lados do cérebro, a razão e a emoção, e busca o equilíbrio entre eles. A terceira posição são os ouvidos. O ouvido é repleto de pontos de reflexão para o corpo. Nessa posição são tratadas doenças da região nasal, perda de audição e estados de confusão mental. A quarta, que é a nuca. Nessa região está a zona reflexa do chakra primeiro ao quarto, onde estão o cérebro, a medula espinhal, chegando também a outros órgãos como o intestino grosso e vesícula. Esta posição é essencial para a ansiedade, resfriados, dores abdominais, asma e muitos outros. A quinta é a garganta. Ela age sobre a laringe, a tireoide, nodos linfáticos e é o quinto chakra. Sua utilização é ampla e bem comum para os casos de anorexia, gagueira, ansiedade, tensão nos músculos, distúrbio de comportamento e muitos outros. A sexta, a clavícula, é o quarto chakra. Ele recebe a energia do Reiki, principalmente o coração e os pulmões. A sétima, o tronco da frente. É para doenças no fígado, vesícula biliar, desintoxicação e até mesmo agressões reprimidas. Elas podem ser tratadas nesta posição. Ela é aplicada com uma mão na costela inferior do lado direito e a outra logo abaixo. O umbigo, que é a oitava posição, é o plexo solar e o terceiro chakra são tratados com esta posição, que compreende o estômago e todos os órgãos da digestão. Mas trata também dos excessos de orgulho, depressão, sentimento de inferioridade. Nona posição, que são as virilhas. É recomendado para as enfermidades urogenitais, tumores no seio, fraqueza generalizada, problemas sexuais, falta de vontade e alegria. A décima, nas costas. Esta posição age sobre os chakras menores. É muito indicada para dor de cabeça, tensão nos ombros e quando existe uma forte pressão e autocobrança. A 11ª, que são as omoplatas, é indicado para as dificuldades em administrar sentimentos e até mesmo a depressão maníaca. Ela trata dos pulmões, coração, intestino delgado. A 12ª, que são as costelas inferiores.
Nesta posição, o Reiki trata os problemas de relacionamento entre parceiros, além das doenças físicas como distúrbios nos rins, alergias e problemas sexuais. A 13ª, que é o sacro. O primeiro chakra recebe energia Reiki nesta posição, muito indicada para hemorroidas, fissuras, enterites, e sua ação fortalece todo o corpo. A 14ª, que é a parte posterior dos joelhos, age sobre os chakras menores, visando a desenvoltura da pessoa para se adaptar às situações da vida. É muito eficiente no caso de lesões esportivas. A 15ª é o tornozelo. Trata de todas as articulações, permitindo que o fluxo de energia flua para o chakra raiz. A 16ª, que é a planta dos pés. Essa posição age principalmente sobre a zona de reflexo e segue para todos os órgãos do corpo. A energia universal transmitida pelo Reiki tem por objetivo a cura. Os obstáculos são criados pelas próprias pessoas. Uma coisa que o terapeuta deve ouvir é a sua própria intuição e ajustar as posições o tempo de aplicação, se caso sentir que deve. Fica bem claro para todos o aspecto complementar da terapia e que ela aumenta os efeitos da medicina comum. Você jamais deve abandonar qualquer tratamento médico. Para sua reflexão, vou citar uma parábola, o caminho do meio. Durante 6 anos, Siddhartha e os seus seguidores viveram em silêncio e nunca saíram da floresta. Para beber, tinham a chuva, como comida, comiam um grão de arroz, ou um caldo de musgo, ou as fezes de um pássaro que passasse. Estavam tentando dominar o sofrimento, tornando as mentes tão fortes que esqueciam dos seus corpos. Então um dia, Siddhartha escutou um velho músico num barco que passava, falando para o seu aluno: se apertares esta corda demais, ela arrebenta, e se deixar solta demais, ela não toca. De repente, Siddhartha percebeu de que essas palavras simples continham uma grande verdade e que durante todos esses anos ele tinha seguido o caminho errado. Uma aldeã ofereceu a Siddhartha a sua taça de arroz e pela primeira vez em anos ele provou uma alimentação apropriada. Mas, quando seus discípulos viram seu mestre banhar-se e comer como uma pessoa comum, sentiram-se traídos, como se Siddhartha tivesse desistido da grande procura pela iluminação. Siddhartha chamou: venham e comam comigo. Aí eles responderam: você traiu teus votos, Siddhartha, desistiu da procura, não podemos continuar a lhe seguir. Não podemos continuar a aprender contigo, e foram se retirando. Siddhartha disse: aprender é mudar. O caminho para a iluminação está no caminho do meio. É a linha entre todos os extremos opostos. O caminho do meio foi a grande verdade que Siddhartha descobriu, o caminho da iluminação que ensinou ao mundo. Por hoje é só. Gratidão, até breve.